Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a cada um que se faz presente aqui. Meus amados, estou muito feliz de estar junto com vocês para compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que nos diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela presença dele aqui nessa noite, pelas bênçãos dele que está sendo derramada sobre as nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, pelas suas bênçãos, Pai, que o Senhor está derramando nessa noite, e continua, Deus, derramando pela sua misericórdia e graça. Toma as nossas vidas e fala conosco, em nome de Jesus. Irmão, o tema dessa noite, como eu já falei, que está no livro de Lucas, do capítulo 7, versículo 11 ao 17, o tema é: A morte encontra a vida. Meus amados, eu fico muito feliz em compartilhar com vocês esta palavra poderosa de Deus, que transforma, que liberta, que ressuscita para dar a vida eterna. Antes de eu entrar no texto, eu quero falar um pouco do Evangelho de Lucas, desse homem que Deus usou poderosamente e continua usando. O Evangelho de Lucas, que é uma riqueza profunda, muito detalhada, para nós que somos servos do Senhor, e para todos aqueles que lê a palavra do Senhor, encontrará no livro de Lucas uma grande riqueza. Lucas, nós sabemos que Deus o chamou para escrever uma biografia tão poderosa, tão maravilhosa, como é o livro de Lucas, o milagre de Deus. E nós sabemos que Lucas, temos alguns relatos, alguns estudos que nos deixa até um entendimento que Lucas não era judeu, mas gentio. Como também Deus usou Lucas para escrever o Evangelho segundo Lucas, o Dr. Lucas, que era médico, é um homem culto, um homem de um conhecimento científico muito profundo. Deus também usou para escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que Deus usou poderosamente o servo dele, Lucas. E o apóstolo Lucas traz essa narrativa, esse texto que nós já frisamos,
da entrada de Cristo Jesus na cidade de Naim. Mas antes de Cristo Jesus entrar na cidade de Naim, Jesus, ele vinha da cidade de Cafarnaum, a qual, quando ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. E ali Cristo Jesus operou muitos milagres. Cristo Jesus marcou com o poder de Deus muitas vidas ali. Foram transformadas, foram curadas, foram libertas, mas foram salvas. E nessa passagem que ele passa em Cafarnaum, cita aquele comandante que tinha vários soldados ao seu comando, à sua disposição. Ele vai até Jesus porque um dos seus servos estava doente, os soldados estava doente, e ele, eu creio que ele era um homem de um coração contrito com Deus, cheio de amor, apesar dele ser um comandante. Muitas vezes nós temos uma visão de um soldado, de um comandante, é uma visão mais dura, sem amor, mas ele, o que a Bíblia nos deixa a transparecer, que era um homem temente a Deus, um homem humilde, que foi a Cristo Jesus clamar a ele para que ele curasse o servo dele. E Jesus disse a ele que ele iria até lá. Ele disse que ele não era digno, né? Mostrou uma tremenda humildade, que ele não era digno de entrar na casa dele. E pede para que ele dissesse uma só palavra, e ele disse que o servo dele seria curado. Tamanha era a fé desse homem que tinha em Cristo Jesus, né? Por já ter ouvido falar, ou ter presenciado milagres que Cristo Jesus tinha feito em Cafarnaum, e ele creu, acreditou. E Cristo ali fala para os seus discípulos que nunca tinha visto tamanha fé no povo de Judeu, no povo de Israel. Então Jesus sai de Cafarnaum para a cidade de Naim. Lá eu creio que ele saiu já sabendo o que ia acontecer na cidade de Naim. Eu tenho convicção que ele sabia, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é Deus. Eu tenho certeza que quando ele chegasse na cidade de Naim, na entrada que ele chegasse na cidade de Naim, ele ia encontrar, sim, aquela viúva em desespero, em estado tão chocante como ele encontrou. Aquela mulher em desespero, chorando pela perda do seu filho, pois ela já tinha passado por essa experiência, que já tinha perdido o seu esposo. E ele vai, e ele chega lá na hora certa, quando o povo já está para sair da cidade, para sepultar o defunto, porque geralmente era costume, né, que não poderia se enterrar mortos dentro da cidade, sim fora da cidade. E ali aquele povo ia sair fora da cidade para fazer aquele sepultamento. E Jesus chegou na hora certa. Mas o que é mais interessante é que quando Jesus vai para a cidade de Naim, a Bíblia relata que o seu discípulo o acompanhava. E com Cristo e o seu discípulo também ia uma grande multidão. E essa multidão acompanhava Jesus porque já tinha visto e já tinha contemplado o poder de Deus operando ali na cidade de Cafarnaum e outras cidades. Então aquele povo creram e seguiram a Jesus, porque sabia que Jesus ia fazer grandes coisas naquela cidade. E quando Jesus vai entrando em Cafarnaum, entrando na cidade de Naim, ele se depara logo com uma grande multidão. E no meio dessa multidão, quem era o personagem dessa multidão? Tinha a mulher e o seu filho. Aquela viúva que estava se derramando em lágrimas, que estava se derramando em prantos, em choros, por a perda do seu filho, o seu único filho, o seu único bem.
E Jesus se compadece daquela mulher, e vai ao encontro dela, e chega ali junto dela e diz: não chore, não chore. E aquele povo que também acompanhava, a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava ela. Eu creio que eles pararam e disse: olha, quem é esse que está mandando que ela não chore? Quem é esse que está mandando que ela não chore? Será que ele não está vendo o sofrimento dessa mulher? O desespero dessa mulher? E eu creio que aquela multidão também estava entristecida, estava chorando, estava se compadecendo dela. Porque quem acompanha geralmente um enterro, eu creio que nem todos, mas muitos vão tristes, calados. Não sei se em algumas culturas, em alguns países tem, creio que dizem que tem festa, não sei quais são, mas eu creio que aquele era um momento com a viúva, era um momento de tristeza, um momento de choro. Mas o Senhor chega àquela mulher e traz tranquilidade àquela mulher, traz uma esperança. E o Senhor diz: quando chegou perto da porta, o versículo 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo o Senhor, moveu-se íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife. Os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Meus amados, quando Jesus ele vai ao encontro de você, ao nosso encontro, pode ter com certeza e convicção que algo extraordinário acontecerá na vida daqueles que se encontram com Cristo. Porque houve um encontro de Cristo, de Jesus, com aquela viúva, aquela mulher tão sofrida, aquela mulher que passava por grande humilhação, porque viúva, uma mulher viúva, órfã, estrangeiros dentro de Israel, que habitava, que morava em Israel, era um povo menosprezado, era um povo humilhado. E aquela viúva passava por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas a palavra Deus se compadece daqueles que o esperam nele, daqueles que o clamam nele. Eu creio que aquela viúva olhava para os céus e clamava para Deus, e Deus ali responde, e Deus vela pela sua palavra para cumprir, como ele diz em Provérbios 15, no versículo 25, o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Glória a Deus. E Deus olhou para aquela mulher, para aquela viúva, e viu que o bem, e o precioso bem que aquela mulher tinha, era aquele filho. Aquele filho que ela amava tanto, aquele filho, aquele bem que ela... Porque a Bíblia não relata que ela tinha outros parentes. Não, a Bíblia não relata, só relata que o parente dela era aquele filho que estava sendo agora conduzido por uma multidão que o levava para o sepultar. E Jesus ali, Deus, como Deus sempre se compadeceu das viúvas, e Deus
daquelas que esperam no Senhor e que confiam no Senhor, Deus traz a verdadeira alegria no coração dela. Ele chega até aquele esquife, aquele caixão, onde aquele povo torna, aquele povo vai conduzindo, quando a multidão leva, pode estar triste, mas vai com o sentido de sepultá-lo. E muitos estão sendo sepultados, muitos estão sendo enterrados pela multidão. E quando Jesus toca aquele jovem, ele diz, como está escrito, e chegando tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus está dizendo nessa noite a você e a todos, levanta-te. Levanta-te da tua situação. Jesus só quer tocar na sua vida, Jesus só quer tocar no caixão que você está, porque pode ser uma situação, você está a sua situação que você está vivendo, é uma situação que pode estar simbolizando esse caixão. E você olha assim para a sua vida, você diz, na minha vida não tem mais solução, a minha vida não tem mais jeito, eu estou morto mesmo. Mas Jesus simplesmente está querendo tocar. E quando Ele tocar na sua vida, Ele vai mandar que você levante, e você fale, e você ande. E assim Jesus fez com aquele defunto, que muitos já estavam dizendo, vamos enterrar o filho da viúva. Vamos enterrar o filho da viúva. Mas Jesus